Olá, tudo bem? Eu sou o coach Rangel Oliveira. Este é o Siga Seu Caminho, um espaço para você que deseja encontrar uma vida com mais propósito e significado. Hoje eu gostaria de contar para você a história do jovem e das estrelas do mar. Talvez você já conheça essa história, talvez já tenha lido em algum lugar ou ouvido de alguém. Se não conhece ainda, eu gostaria de compartilhá-la com você neste vídeo e de compartilhar com você as lições que ela traz. Essa história conta mais ou menos o seguinte: a história de um escritor que morava distante da cidade, mais especificamente na região praiana, na região litorânea, perto da colônia de uma colônia de pescadores. Esse escritor gostava deste ambiente porque era inspirador para ele escrever. E ele acordava todas as manhãs, fazia a sua caminhada na areia do mar, ali na praia. À tarde voltava para casa para se sentir inspirado e escrever. Numa dessas manhãs, ele avistou ao longe um vulto que parecia alguém dançando. Se aproximou e percebeu tratar-se de um jovem, porém o jovem não estava dançando. O jovem estava fazendo um movimento como que pegando conchas da areia e lançando de volta ao oceano. Era exatamente isso que ele estava fazendo, ao que o escritor perguntou àquele jovem: Meu jovem, por que você está fazendo isso? O jovem de pronto respondeu: Olha, veja, o sol está muito quente, a maré está baixa. Se eu não devolvê-las ao mar, elas irão morrer aqui. Nesse mesmo instante, aquele escritor olhou para aquele jovem, meio que assustado, meio que surpreendido, e lhe disse o seguinte: Meu jovem, há quilômetros e quilômetros de praia por esse mundo afora, centenas de milhares de estrelas do mar na costa. Você não vai conseguir fazer diferença, porque à medida que você vai jogando algumas poucas, outras tantas irão morrer. Você não vai fazer diferença. O jovem, lentamente e educadamente, abaixou-se novamente, pegou mais uma estrela do mar, lançou ao oceano e respondeu para aquele senhor escritor: Para essa estrela eu fiz a diferença. Bom, aquela resposta deixou o escritor um pouco atordoado, sem resposta inclusive. Voltando para sua casa, pensando na conversa que tivera com aquele jovem, não conseguiu escrever a tarde inteira. À noite, não conseguira dormir. E logo pela manhã, logo cedo, colocou a roupa de praia, de caminhada, voltou àquele local que havia encontrado aquele jovem e lá estava. No mesmo local, aquele jovem, um pouco mais adiante. E o escritor apenas se juntou àquele jovem, começou a pegar as estrelas do mar e devolvê-las ao oceano. Que história interessante, porque eu gostaria de fazer algumas perguntas para você baseado nessa história. A primeira delas é a seguinte: você está fazendo diferença em que contexto? Você está fazendo diferença na vida de quais pessoas? Aliás, você faz diferença na vida de alguém? Aliás, você faz diferença em algum contexto, em alguma situação, em alguma contingência? Você faz diferença? Aquele jovem fazia diferença para poucas estrelas do mar porque ele não conseguira dar conta de todas, mas ele fazia diferença. Aquele gesto deixou aquele escritor atordoado, pensativo e reflexivo. Aquele gesto que o jovem pegou aquela estrela do mar e disse: para esta eu fiz a diferença. E a minha pergunta para você é: você faz diferença na vida de quem? Em que contexto? No contexto de qual situação, de qual pessoa, de qual local, de qual bairro? Você faz diferença? Segunda pergunta que eu tenho para você: qual é a sua estrela do mar? Qual é a sua estrela do mar? Veja que aquele jovem não podia dar conta de todas as estrelas, nem podia dar conta de todos os problemas do mundo. Nem você nem eu podemos dar conta de tudo, nos responsabilizarmos por tudo. Mas você e eu temos uma, entre aspas, estrela do mar, como aquele jovem tinha. E a minha pergunta é: qual é a sua estrela do mar? Ou seja, o que é que arde em teu coração? O que é que te incomoda a ponto de você ficar inquieto e não conseguir ficar sem fazer nada, e não conseguir ficar de braços cruzados e não conseguir deixar de agir? O que é que incomoda o seu coração, os seus pensamentos, ou seja, o
Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Você foi chamado a fazer o quê? E terceira pergunta: se você tem uma missão, um propósito, já sabe qual é a sua estrela do mar, se você sabe que tem plenas condições de fazer diferença em algum contexto ou na vida de alguém, por que você não faz? Essa é a terceira pergunta. Por que você não age? Por que você, a exemplo daquele escritor, não levanta-se da cama e do seu local de conforto, como ele fez, e não suportando mais, vai ajudar aquele jovem, se junta àqueles que têm uma causa, que estão colocando a mão na massa? Por que você não faz isso? Por que você não sai da sua zona de conforto? Deixa eu te responder, concluir, melhor dizendo, falando o seguinte: você tem uma estrela do mar. Você foi chamado para fazer alguma coisa, é o teu propósito de vida, é aquilo que nós temos falado aqui durante vários vídeos nesse canal. Você tem plenas condições de fazer diferença na vida e no contexto de alguém ou de algumas pessoas. Só falta você agir. Só falta você se colocar à disposição do mundo para aquilo que o mundo te chamou. Só falta você se colocar à disposição da tua vocação. Essa é a lição de hoje. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.